compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com Nossa Senhora. Eu vou começar pela passagem do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusavam dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um menino, mas a mulher fora dadas asas de grande ave, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentado por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Esse então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A perseguição, né, que nós só de Satanás contra nós, às vezes ela é forte, e se a gente não se agarrar a Nossa Senhora, não vai ser fácil para vencer, né? A minha história, eu cresci na igreja protestante, então por muito tempo eu não aceitava, assim, entendia, né, a intercessão de Nossa Senhora por nós, a intercessão dos santos, para mim era difícil compreender. Mas aos poucos, quando eu comecei a me converter à igreja católica, eu fui começando a entender o que significava esse amor de Nossa Senhora por nós. Aí eu fui até os 12 anos, mais ou menos, para a igreja protestante, e a minha irmã era 4 anos mais nova do que eu, e ela falava: ai, como eu amo Maria. Eu falava assim comigo mesmo, falando: nossa, mas como que é esse amor? Eu não entendia que amor que era esse que ela tinha por Nossa Senhora, e eu queria sentir esse amor, como ela sentia. Então foram passando os anos, um tempo a gente até ia às missas no Brasil, e veio para o Japão, e daí não ia para lugar nenhum. Em 2012, só que a gente, eu, meu marido e meus filhos, começamos a participar, né? Nos convertemos à igreja, e aí eu comecei a entender. Mas mesmo assim, durante alguns anos, eu rezava o terço, eu já tinha feito consagração, mas eu não entendia de fato. Não tinha aquele sentimento, né? Amava a Nossa Senhora, mas não era como é hoje. O amor de Nossa Senhora tem que crescer, eu acho, em nós. E algumas pessoas, algumas já nascem de berço, né? Amando Nossa Senhora, que é o caso da minha filha, Maria Helena, que eu vejo que ela, desde que nasceu, ela ama Nossa Senhora, né? Mas comigo foi diferente. E aí, em 2020, nós passamos por toda aquela situação da pandemia. E nesse ano eu tinha tido a minha 4ª filha, e ela estava com um pouquinho menos de 2 meses quando a minha mãe faleceu. E a minha mãe não faleceu de forma natural, a minha mãe tirou a própria vida. E eu custei a aceitar, né? Eu
Na época eu lembro que a gente, como não tinha como ir à igreja, porque na época acho que nem aberta para a gente visitar o sacrário, eu não tenho certeza se estava. E eu esfriei na fé, aquilo me baqueou, porque eu não entendia, né? Eu sentia aquilo como se fosse uma traição da minha mãe. Poxa, ela me abandonou. Porque ela já tinha feito isso, né? Quando eu era criança, ela veio para o Japão e deixou eu e minha irmã com meu pai. E ela ficou aqui vários anos e tinha época que ela me ligava. Então, eu já tinha sentido esse abandono de mãe naquela época. E quando ela fez, né? Quando ela se suicidou, eu senti que era a traição derradeira. Ele ainda falava isso para mim. Nossa, foi a gota d'água. E eu não aceitava. E aí, quando a gente começou a poder ter acesso à confissão, eu ia me confessar. Porque esse tempo que eu passei, acho que talvez uns 2 meses, um pouco mais, eu não rezava, eu não conseguia pegar um terço, eu não conseguia rezar uma Ave Maria, eu não conseguia rezar um Pai Nosso, a gente não tinha missa. Eu vivia um deserto naquela época. Assim, falo para Jesus, eu não quero rezar, eu não vou rezar, eu não estou com vontade. E eu passei. E quando a gente pode voltar a se confessar, quando a gente pode voltar a comungar isso dentro do carro, aquilo foi me curando. Só que eu ia na confissão e falava, pai, eu não consigo parar de aceitar, não entra na minha cabeça. Eu entendo, eu estava doente, eu tinha depressão, mas mesmo assim não entrava na minha cabeça. E um dia, numa das confissões, foi na 3ª vez, o padre falou assim, você já se colocou no colo de Nossa Senhora? Você já colocou ela como a sua mãe daqui para frente? E eu não tinha feito isso. E naquele momento que eu coloquei, nossa, que eu saí, né, do confessionário, que eu fui para a igreja, que eu fui rezar, eu falei, Nossa Senhora, assim, né, minha mãezinha, daqui para frente a senhora é minha mãe. Eu me coloco nas suas mãos. Hoje, de hoje em diante, a senhora é minha mãe. Como Santa Catarina Lamorella pequenininha fez, eu fiz igual. Agora a senhora é minha mãe. E aí foi passando o tempo, né? No ano seguinte nós fizemos aqui 24 horas de adoração Santíssima. E eu estava rezando aqui, era de manhã, que a gente tinha feito a noite toda, e eu estava rezando o terço, o rosário naquele dia, e um cheiro de flor, assim, que eu nunca senti na vida. E eu acho que também nunca mais eu senti nessa terra. Passou assim por mim. E eu falei, nossa, que estranho, né? A porta tá fechada, estava ventando muito aquele dia até. E eu tô de máscara, porque a gente estava de máscara, né? Em 2021 a gente estava aqui, todo mundo de máscara, que era obrigado. E aí eu falava, e veio de novo aquele cheiro, eu falei, nossa, será que é Nossa Senhora? Eu ainda comentei com algumas pessoas, falei, será que era Nossa Senhora? E hoje eu tenho certeza que era, foi Nossa Senhora, naquele dia. Que ela veio mostrar para mim que ela estava aqui, porque Nossa Senhora leva a sério quando a gente fala alguma coisa, Jesus leva a sério quando a gente oferece a nossa vida, quando a gente se consagra verdadeiramente, doa o coração. E aquele amor por Maria foi crescendo, cada dia crescendo mais. E eu comecei a perceber assim, no dia a dia, que eu sentia assim, sabe, o coração aquecido de amor por Nossa Senhora. E coisa que eu até ali eu não tinha sentido ainda. Eu já tinha tido outras experiências com Nossa Senhora, de sinais de Nossa Senhora, mas esse amor que eu fui sentindo, crescendo, que eu fui cultivando dentro de mim, não. Tinha começado aí, a partir do dia que eu falei para ela que ela seria minha mãe. E aí, no dia 6 de setembro de 2022, eu estava grávida da minha 5ª filha, eu estava indo buscar minha filha na escola e eu parei para entrar na rua que dava acesso à escola, né? Parei aqui, porque tinha um carro na rua transversal assim, porque o carro saísse se eu pudesse entrar. E aí, alguns segundos depois, eu escutei um barulho de uma explosão e eu comecei a girar dentro do carro. Um caminhão tinha me acertado na traseira. E nessa hora, eu não sei te explicar. Eu vi, eu não vi, eu senti, eu não sei. Eu vi Nossa Senhora de Fátima, com o coração, imaculado coração, que me abraça por trás. E, assim, o carro parou, foi um segundo, mas para mim foi muito tempo. O carro entrou na calçada, ali, né, horário de saída de escola, Nossa Senhora fez tudo. Eu bati no carro que estava parado, eu entrei aqui na calçada e graças a Deus não tinha criança nenhuma passando naquela hora.
Porque se tivesse uma criança ali, tinha morrido. Porque a pancada foi muito grande. Aí eu sei que o carro parou, eu desci do carro, eu desliguei o carro, desengatei o carro, eu puxei o freio e eu desci do carro. E aí começou a vir um monte de mãe, e aí vem, chama ambulância, não sei o quê. E eu, na hora que o carro parou, porque ele sacudiu assim, tirou o banco do trilho, eu bati a cabeça aqui, né? Mas foi a única coisa. Eu sentia um pouco de dor na minha cabeça aqui. E foi a única coisa, porque muita coisa poderia ter acontecido. Eu estava de 25 semanas, que são 6 meses mais ou menos de gravidez, né? E o médico preocupado com um rompimento de placenta, que poderia ter acontecido, mas Nossa Senhora não permitiu, né, que acontecesse nada, porque se naquele dia a placenta rompe, minha filha teria nascido prematura. Eu não sei se ela teria sobrevivido, se teria ficado com sequelas. Hoje ela é perfeita, tem 1 ano e meio, é perfeito, né? Não sofremos nada. Só foi esse galo que eu fiquei aqui na cabeça, mas poderia ter sido bem pior, poderia ter sido assim, não sei. Porque o airbag não abriu, poderia ter aberto. Era para ter aberto, porque quando eu bati no carro da frente, amassou a frente também. Não abriu. Eu não coloco isso como, é coincidência, não. Foi as mãos de Nossa Senhora. E esse dia, 6 de setembro, era o dia do batizado da minha filha. Ela estava, né, era o dia do aniversário do batizado dela. E ela faria a primeira comunhão no dia 11, que seria no domingo. Então eu penso assim, o inimigo não quer a gente na igreja, o inimigo não quer a gente em lugar nenhum que sirva para Deus, seja para Deus. E ele vai nos perseguir, e ele vai querer nos derrubar, e ele vai tentar de tudo. Se ele não consegue te tirar pelo pecado, porque você está ali em Deus firme, está assim, né? Porque a gente cai no pecado venial, cai todo dia, mas pecado grave, a gente que é da igreja, vai nesse todo domingo, não cai mais. E ele não consegue por esses lados, pelo pecado, ele vai tentar por doença. Até ele estava dando testemunho dela, e eu estava vendo tudo na minha cabeça, porque a minha filha passou por tem um problema de quadril, passou por uma cirurgia parecida, né, que a Sara passou. Só que o problema dela é mais difícil, o problema dela não tem cura, assim. Vai melhorar a mobilidade dela, mas não vai chegar a curar. E ela, né, a gente passou por isso também, então ele vai tentar. Na minha família, a gente tenta muito pela doença, pela saúde, né? Porque em casa quase todo mundo tem uma doença. E a gente está ali firme, né? Porque Deus, no final das contas, é Ele que nos salva, é com Ele que eu quero estar, é com Nossa Senhora que eu quero morar lá no céu quando eu chegar lá. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas a gente vai chegar. E o inimigo não quer a gente perto de Deus, não quer. E, como diz a palavra, ele vai perseguir os filhos da mulher, a descendência da mulher. E a gente precisa estar com ela, pedir intercessão, pedir o manto, pedir que ela nos proteja com o manto dela, que ela esteja conosco, porque onde Nossa Senhora está, o filho dela está. Ela nos leva para Jesus. Eu acho que foi São José Maria Escrivá que disse: a gente nunca vai amar Nossa Senhora tanto quanto Jesus amou. Não tem como. Então esse negócio, eu estou sendo idólatra. Não tá. Porque eu tinha isso, eu fiquei muitos anos, será que não é idolatria? Não é, a gente não consegue amar Nossa Senhora como Jesus ama ela. A gente tem um amor por ela, sim, mas não o que igual Jesus tem até hoje. Então a gente possa entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso coração, se entregar como filho realmente para essa mãe que está conosco o tempo todo. Ela não nos deixa, e eu tive provas e provas disso, de que ela não nos deixa, mesmo quando eu quis fugir, que eu fiquei assim largada, que eu não queria saber de rezar, porque assim, eu não falo que o meu luto foi uma depressão, não foi, mas eu não conseguia, não sei o que me bloqueou ali, que eu fiquei uns 2, 3 vezes assim. Eu falava, nossa, eu não tenho nem uma igreja para poder entrar, para eu falar, não tem nada. Eu fiquei assim, passei a seca.
E aquilo, não sei se me deixou mais magoada do que eu já estava e eu não conseguia rezar. Mas a senhora não me deixou. Com os dias foram passando, eu fui vendo que eu preciso. Então, que vocês possam também colocar a vida de vocês nas mãos de Nossa Senhora, porque ela vai nos levar para Jesus.